Olá, bom dia a todos, tudo bem? Hoje à noite, milhões de pessoas estarão reunidas para celebrar a única data que a Bíblia pede para que seja celebrada: a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, em Lucas, capítulo 22, versículo 19, Jesus disse que os cristãos deveriam persistir em se lembrar dele. Então, hoje, se Jesus vai permitir, todos nós estaremos presentes ali para relembrar desse momento tão importante para os cristãos e para toda a humanidade. Bem, talvez você tenha convidado alguma pessoa, algum amigo seu, alguma amiga que você tem, para assistir à celebração da morte de Cristo. E é provável que muitas dúvidas estejam na mente dessa pessoa. Por exemplo, talvez alguns perguntem para você: por que ontem, sexta-feira, foi lembrada a morte de Jesus Cristo e vocês estão celebrando isso hoje, no sábado? Bem, aí talvez possamos explicar que todo evento importante, ele deve ser comemorado ou celebrado no dia em que ocorreu o evento. Por exemplo, talvez alguém tenha se casado no sábado, mas isso não quer dizer que todo ano o dia do casamento vai cair no sábado. Assim se dá também com todas as celebrações importantes, especialmente a celebração da morte de Jesus. Mas outros poderiam perguntar: mas como é que vocês chegaram a essa data? Bem, nós sabemos que Jesus Cristo mandou lembrar ou celebrar a morte dele. Jesus Cristo nunca pediu para que fosse celebrado o aniversário de nascimento dele, porque os cristãos não comemoravam o aniversário. Bem, mas então nós não temos condições de saber o dia em que Jesus nasceu, mas temos condições de saber o dia em que ele morreu. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele morreu exatamente no dia da Páscoa, quando os judeus comemoravam a Páscoa. E ele morreu exatamente nesse dia. Bem, mas quando que os judeus comemoravam a Páscoa? Os judeus comemoravam a Páscoa no dia 14 de Nisan, do calendário judaico. Nisan era o primeiro mês do calendário judaico. Então alguém poderia perguntar: mas como é que se chega nessa data? Visto que hoje não se usa o calendário judaico, pelo menos na maioria dos países. Bem, na verdade, os judeus celebravam a data no dia 14 de Nisan e eles se baseavam pelo equinócio da primavera. O que é o equinócio? O equinócio é aquela época onde o Sol passa pela linha imaginária do Equador, fazendo todos os dias iguais em toda a Terra. Em outras palavras, 12 horas de claridade e 12 horas de escuridão. Então, os judeus ficavam atentos ao equinócio da primavera lá no hemisfério norte, e quando isso ocorria, os judeus ficavam esperando o aparecimento da primeira lua nova visível ali em Jerusalém. Então, quando aparecia a primeira lua nova visível, depois do equinócio da primavera lá no hemisfério norte, então os judeus contavam primeiro de Nisan. 13 dias depois, eles comemoravam a Páscoa. Primeiro de Nisan, 13 dias depois, dia 14 de Nisan, eles comemoravam a Páscoa. E Jesus morreu exatamente no dia da comemoração da Páscoa judaica. Então, biblicamente, se chega ao dia 14 de Nisan, que foi o dia em que Jesus deu a sua vida a favor da humanidade. Bem, mas talvez alguns ainda se perguntem, né? Por que é tão importante a morte de Jesus Cristo? Bem, nós sabemos que o primeiro homem, Adão, ele foi feito com a perspectiva de viver para sempre. Ele foi criado para viver para sempre. Mas ele usou mal o seu livre-arbítrio. E aí, quando pecou, ele trouxe para toda a sua descendência, transmitiu para toda a sua descendência o pecado e a morte. E para que alguém pudesse recuperar aquilo que Adão perdeu, teria que ser alguém perfeito como Adão. Nenhum ser humano imperfeito poderia cobrir aquilo que Adão havia perdido. Adão perdeu a vida eterna. Ele era uma vida perfeita, um homem perfeito. Então Deus enviou seu filho, Jesus nasceu, e como homem perfeito, no mais pleno sentido da palavra,
ele deu a sua vida para resgatar aquilo que Adão perdeu. Porque vejam, a Bíblia fala que o salário pago pelo pecado é a morte. É isso? Romanos 5,12. Jesus não tinha pecado, então ele não precisaria morrer. Mas ele passou aquela vida eterna que ele poderia ter aqui na terra para os descendentes de Adão. Então Jesus nos deu a oportunidade de viver novamente para sempre, em função de ter dado a sua vida perfeita para cobrir aquilo que Adão perdeu. Nós podemos até ilustrar, lendo um texto bíblico aqui, em 1 Timóteo capítulo 2. Se você pegar aí 1 Timóteo capítulo 2, vejam que interessante. Depois nós vamos fazer aqui uma ilustração bem simples, para que se torne até mais fácil de se entender. 1 Timóteo capítulo 2 diz assim, olha, o versículo 5 fala assim, olha, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus. Olha o 6, eu quero destacar o 6, que se entregou como resgate correspondente por todos. Vamos parar aqui. Então, diz aqui que Jesus se entregou como resgate correspondente por todos. A palavra grega que Paulo usou aqui para resgate é a palavra antílotron. E essa palavra antílotron é o que dá origem à nossa palavra portuguesa antídoto. Então, na verdade, Jesus Cristo é o antídoto para a humanidade. Podemos ilustrar da seguinte forma, né? Imagine que alguém tomou uma picada de uma cobra e que essa cobra fosse cascavel. O soro que serve como antídoto para a picada dessa cobra cascavel é o soro de uma outra cobra cascavel. Perceberam? Então, esse veneno da cobra cascavel que picou a pessoa, ele é anulado através do antídoto de uma outra cobra da mesma espécie. Quem picou, por assim dizer, a humanidade foi um homem perfeito. Então, o antídoto para neutralizar esse veneno que é o pecado e a morte transmitido por esse homem perfeito, Adão, só poderia ser aplicado por um outro homem perfeito, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o antídoto para o pecado da humanidade. Bem, mas por que Jesus celebrou essa refeição, celebrou essa refeição no dia da Páscoa? Ele não comemorou só a Páscoa ali naquela noite? E se ele comemorou só a Páscoa naquela noite, por que dizem que ali Jesus estava fazendo um pacto com os seus discípulos? Judas não estava ali presente? Então esse pacto foi feito com Judas também? Bem, queremos dizer o seguinte, que Judas participou da Páscoa. Judas não participou da chamada Santa Ceia, que a cristandade comenta, né? Nós falamos a celebração da refeição noturna do Senhor, né? Bem, e como é que nós sabemos disso? Se pegarmos o capítulo 26 de Mateus, o versículo 17 fala da preparação, começa a falar da preparação da Páscoa, os preparativos da refeição pascual. Aí quando vai chegando no versículo 20, do capítulo 26 de Mateus, diz que estava anoitecendo e ali estava na mesa Jesus com os 12 apóstolos, ou os 12 discípulos. Mas quando estavam comendo, Jesus falou que um deles iria traí-lo. E claro que isso trouxe uma comoção muito grande entre os apóstolos. Eles até se perguntaram, né, hora 22, Senhor, por acaso sou eu? Agora, note que detalhe interessante. Jesus respondeu que o que ia traí-lo era aquele que colocava a mão com ele na tigela. Olha só, então, aquele que ia traí-lo era aquele que comia com ele na mesma tigela, porque na Páscoa costumava-se comer pão ázimo, né, pão sem fermento, e um caldo, né, uma sopa de ervas amargas. Então eles molhavam lá o pão naquela sopa de ervas amargas e comiam. E é interessante que nessa Páscoa aí, todos levaram do seu próprio pão e levaram seu pratinho de sopa. Judas foi o único que não levou. E aí ele comia na tigela, no prato de Jesus. Olha só que interessante. E é interessante também que além de comer da sopa lá no prato de Jesus, ele comia também do pão de Jesus. E como é que nós sabemos que ele comia também do pão? Vamos agora aqui para o capítulo 13 de João, que é uma sequência
paralelo ao capítulo 26 de Mateus, e olha que interessante. O versículo 26 de João capítulo 13 diz assim, olha: Jesus respondeu: é aquele que eu der um bocado de pão, que vou molhar na tigela. Então, depois de molhar o pão, ele deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Bem, o 27 continua. Depois que Judas pegou o pedaço de pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: faça mais depressa o que você está fazendo. Mas aí ninguém entendeu o que estava acontecendo, né? O 29 fala que, de fato, visto que Judas cuidava da caixa de dinheiro, alguns pensavam que Jesus estava lhe dizendo: compra o que precisamos para a festividade, ou que desse algo aos pobres. Nota o 30. Assim, depois de receber o pedaço de pão, ele saiu imediatamente e era noite. Olha que interessante. Então, Judas comia do prato de Jesus e do pão de Jesus. Gravem bem esse detalhe, porque esse detalhe é muito importante. Porque agora nós voltamos no capítulo 26, versículo 26 de Mateus, e vemos a continuação. Olha. Ao continuar a comer, note, Jesus pegou um pão e, depois de proferir uma bênção, partiu e deu aos discípulos, dizendo: peguem, comam, isto representa o meu corpo. Bem, então agora Judas comeu do pão de Jesus, né, na Páscoa, e saiu para trair Jesus. Aí Jesus passa, assim, agora, a celebrar a refeição noturna, a chamada Santa Ceia. Ele pega o pão dele e dá para os outros 11 que estavam ali. Perceberam? Agora todos comeram do pão de Jesus. E se nós formos para Lucas 22, 28, olha o que diz Lucas 22, 28. É paralelo também. No entanto, Jesus falando: vocês são os que ficaram comigo nas minhas provações. Eu faço convosco um pacto para um reino, assim como meu Pai fez um pacto comigo. Então, agora, sim, Jesus faz o pacto com os seus 11 apóstolos fiéis, seus 11 discípulos fiéis. Então, esse é um detalhe muito interessante, porque a cristandade costuma fazer quadros da chamada Santa Ceia e coloca ali uma mesa, Jesus no meio assim da mesa, em pé, e 6 apóstolos de cada lado, né? E falam que é a Santa Ceia. Não, ali é a Páscoa. A Santa Ceia só tinha 11. Perceberam? Então são detalhes, pérolas que tem na Bíblia. E que provavelmente aquele orador que fará o discurso que vocês irão, que todos nós iremos ouvir amanhã, provavelmente ele coloca esses detalhes, né? Uns colocam, outros não, mas estamos aqui apenas relembrando, né? Bem, mas quem é que vai para o céu, então, morar com Jesus? Porque ele fez um pacto com o rei, para o reino. Se você pegar Apocalipse 14:1, você vai ver que a Bíblia fala de 144 mil que são comprados da terra. E no capítulo 5, versículos 9 e 10 de Apocalipse, fala que esses que são comprados da terra serão reis e sacerdotes com Cristo. Algumas traduções falam que eles irão governar a terra, outras falam que eles reinarão sobre a terra. Então, o objetivo é comprar pessoas da terra, levá-las para o céu, para governar junto com Cristo. E a Bíblia fala que esses que vão para o céu, em Lucas 12:32, são chamados de pequeno rebanho. A palavra ali é micro, porque 144 mil perto dos bilhões que já viveram na terra é um micro rebanho mesmo, né? Mas assim como no governo humano, poucos governam sobre muitos. Então é isso que esse arranjo que existe ali no céu. Bem, a Bíblia fala que eles são comprados. Interessante, né? O pequeno rebanho é comprado. Por quê? Porque originalmente a humanidade foi feita para viver na terra. Então Jeová, por assim dizer, comprou essas pessoas com o sangue do seu filho. Aqueles que vão viver na terra, eles são descritos como uma grande multidão que nenhum homem podia contar, porque aumenta dia a dia. Já essa grande multidão em Apocalipse é descrita como tendo lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então notem, os que vão para o céu são comprados, porque originalmente eles viviam na terra, não eram do céu. Então são comprados para viver no céu. É como quando você compra algo para levar para sua casa, você paga um preço. Esses que foram comprados, o preço que eles foram pagos foi o sangue de Jesus, que foi derramado. Já os que vão viver na terra, eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro.
Bem, é interessante também que muitos podem se perguntar, né? Mas por que que ninguém come e ninguém bebe? Estamos aqui, né, ouvindo um discurso, mas o pão está passando, o vinho também passou e ninguém comeu, ninguém bebeu. Bem, podemos dizer também que a celebração pode ser comparada também ao casamento. Quem seria o noivo? O noivo, Jesus Cristo. Quem seria a noiva? A noiva é os 144 mil, os ungidos, aqueles que foram comprados da terra. Em 2 Coríntios 11, 2, Paulo fala que ele prometeu à congregação dos ungidos com uma noiva casta a um só marido, que é o Cristo. Perceberam? Então, assim como a esposa e o marido, eles têm o mesmo objetivo, né? Tornar o lar feliz, criar a família de forma harmoniosa, aqueles que vão viver com Cristo no céu são retratados como esposa do Cordeiro, né? Noiva e esposa, a mesma conotação, porque o objetivo deles é o mesmo: governar a terra, transformar a terra num paraíso. E nós estaremos ali presentes como convidados. Quando você vai num casamento, quem está casando é o noivo e a noiva. Embora você não esteja ali casando, você está feliz por estar naquela celebração, naquele momento. Isso nos faz lembrar a palavra de João, João Batista, né? Em João 3:29, quando ele falou, né? Quem tem a noiva é o noivo. Né? Então, João Batista já se colocou como não sendo nem o noivo nem a noiva, né? Nem fazendo parte da classe da noiva. Mas o que ele disse? Mas a minha alegria é plena, né? Ele estava feliz, embora não fosse nem o noivo, nem fizesse parte da classe da noiva, ele estava feliz. Por quê? Porque João Batista morreu bem antes, morreu antes de Jesus, então ele obviamente não fez parte daqueles que foram comprados com o sangue de Jesus. João Batista, assim como todos nós, esperava também um dia estar também vivendo um paraíso transformado debaixo das bênçãos do reino de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, essa comemoração, agora essa celebração é muito importante. Ela foi comemorada ontem pela cristandade, mas infelizmente, não vou aqui generalizar, mas a grande maioria que ontem talvez até comemorou, comeu peixe, assim por diante, não tem a menor noção da importância desse dia. Não estou generalizando, obviamente, mas muitos não têm não têm o menor conhecimento da importância desses acontecimentos. Para muitos, ontem foi apenas mais um feriado. Mas para os cristãos hoje, que celebram a morte de Jesus Cristo, o significado é muito grande, é muito profundo. É através da morte de Jesus que nós vamos ter vida, vida eterna, né? João 3,16, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele exercer fé, não é ter fé, todo mundo diz que tem fé em Jesus, mas exercer fé em Jesus, tenha vida eterna e não seja destruído. Então, essa é a mensagem que eu queria passar de maneira bem resumida para aqueles que ouvirem esse áudio, e que todos nós, com a ajuda de Jeová, com a permissão de Jeová, possamos estar hoje presentes, cada um na sua respectiva congregação, né? No mundo todo, né? Milhões e milhões de pessoas estarão reunidas. Uma boa celebração a todos, um bom dia e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.